É nosso entrevistado hoje no estúdio o advogado e empresário Nelson Pascoaloto. Você pode interagir por telefone ou por e-mail com o nosso convidado. A entrevista é conduzida pelo professor Duda Trevisan. Nelson, boa tarde. Boa tarde, Duda. Eu tenho um prazer muito grande de receber o Nelson aqui, quer pela gentileza dele sempre me receber com um carinho excepcional. Algumas vezes que eu fui lá naquele complexo administrativo do Nelson, e um respeito muito grande pela sua carreira de empresário, onde realmente é um empresário diferente, dinâmico e que sabe criar um ambiente excepcional para os seus funcionários. E realmente Bauru tem vários motivos para se orgulhar do sucesso de Nelson Pascoaloto, quer pelo número de empregos muito grande que gera em Bauru. Nelson, como é que está primeiro a empresa? Está bem, graças a Deus, bem, crescendo aí, acompanhando o mercado, né, o segmento financeiro aí, a expansão do crédito é um medidor diferente do PIB, né? O crescimento do crédito tem sido muito expressivo no Brasil, muito superior ao crescimento do PIB, mesmo porque a gente tem uma população bancarizada pequena ainda, e o endividamento, apesar de algumas matérias que saem a respeito do assunto, é pequeno em relação a outros países. O valor em percentuais aplicado no crédito anualmente é em torno aí deve estar em torno de 48, 49% do PIB. Quando alguns países ultrapassa 100%, chega a 100%, que seria o ideal para o país manter um crescimento saudável, né? Quantos funcionários tem em Bauru, Nelson? Bauru deve ter em torno aí de 6 mil e poucos funcionários. Nós temos uma unidade em Agudos com 700, uma unidade de Marília com 800, e filiais espalhadas aí pelo Brasil com poucas gente cada filial, mais umas 300 pessoas ao todo nas filiais. No total é em torno de 8 mil pessoas. Aproximadamente 8 mil pessoas. Duas população de Presidente Alves. Presidente Alves tem 4 mil habitantes. Somos empregadores aí nas cidades da região, Agudos, Lençóis, Piratininga, Duartino, Borebi, Pederneiras, uma faixa importante, e muitos desses lugares, dessas cidades, como o maior empregador do local. É verdade. O que aconteceu que Bauru, no fim, outras empresas do teu ramo abriram em Bauru? O que levou Bauru hoje a ser, talvez, a cidade que tenha mais esse tipo de atividade empresarial, né, Nelson? Sim, começou, né, temos aqui alguns concorrentes que começaram aqui, como nós começamos aqui, e que levou Bauru hoje, às vezes, também. Lógico, São Paulo, a cidade tem muito mais empresas e muito mais trabalhadores nesse trabalho do que tem Bauru. Mas pelo tamanho da cidade... No interior acho que não tem ninguém, não. Não. Tanto que abrimos em Marília, não temos lá nenhum concorrente de peso lá. E como é que está a inadimplência, né, Nelson? A inadimplência varia, assim, é mais ou menos estável, ela não tem grandes variações. Anualmente aí nos últimos 20 anos. No final, a que a gente chama aí de medição de over 90, a partir de 90 dias, em torno de 6%. Não passa disso, às vezes atinge 7%, 5,5%. Mas é um percentual aceitável dentro da economia, né? E o que se espera é que a economia cresça mais, porque o nosso PIB tem demonstrado um baixo crescimento. E às vezes parece que está previsto um baixo para o ano que vem também, né, Nelson? Eu acho que 2%. O Brasil falta fazer muitas coisas que muitos já fizeram e não faz. A infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, escoamento de produção, custo Brasil que tem que baixar, juros, também não se baixa juro por tabela, né? Tem que criar mecanismo aí para
para que o crédito flua mais fácil, que as pessoas tenham recursos para pagar através de empregos, desenvolver polos, né? Nós não temos, acho que o último polo que nós tivemos no Brasil de desenvolvimento foi a Zona Franca de Manaus. Há quantos anos faz? A gente nem lembra, a maioria das pessoas nem lembra disso. O Brasil é o pior de todos esses itens que você numerou, né, Nelson? Os juros mais altos do mundo, a inflação... Mas que só a Turquia tem juros eu não sei exatamente, mas é um dos juros mais altos, também os custos, impostos, né? Porque você paga todos os impostos, aí vem taxas excessivas e altas, tudo tem taxa. Aí você, como empresa, você é empresário também, você tem que dar a segurança, você tem que dar a saúde, você tem que dar a educação, quer dizer, são custos que deveriam ser custeados pelos impostos pagos e não são. Mas você vê o exemplo do custo Brasil, eu fui checar em Ponta Porã. Então você do lado de cá do Brasil em Ponta Porã, um pneu custa R$800. Se atravessa a rua do lado de lá, sai R$300. Então, se tentar dar explicação pelo valor do dólar, não há explicação. Não tem. Acontece que do lado de lá, o cara que trabalha do lado de lá não tem o custo de previdência social que tem no Brasil. Quase a totalidade dos produtos gira em torno de 50% diretamente de impostos. Agora tem os impostos indiretos, entendeu? Que você tem que custear. Você tem que custear plano de saúde para funcionários, você tem que custear vale transporte, quer dizer, o transporte tem que ser público, você tem que custear outras bolsas, isso, aquilo, e aí uma infinidade de contribuições, taxas e contribuições que sai daquele imposto que é divulgado, a carga tributária é de 40%. Mas que não é de jeito nenhum. Se for somar, a carga tributária é 70%. Dobra o salário, o salário. Assim, o trabalhador ganha pouco. O governo ganha muito mais nesses órgãos todos. E não faz, porque você vê a Previdência que arrecada não dá uma aposentadoria, um benefício digno. Contribuições que são pagas para o transporte público, o IPVA, por exemplo, não dá estrada decente. E aí vai. O que você achou do aumento do IPTU em Bauru, aonde imóvel acima de um valor aí de 300, 400 mil reais, o aumento é o triplo da inflação do ano? Eu acho assim, eu sou pela condição de se fazer um estudo de atualização monetária. O Brasil precisa passar por isso, não só a nível de Bauru, mas em todo lugar, atualizar-se os valores e cobrar decentemente um percentual talvez menor, mas já um valor, porque tem imóvel aí que vale 1 milhão e estava avaliado por 100 em termos de impostos. Quer dizer, esse está sendo beneficiado, mas em detrimento de outro que está com imóvel com menor valor, pagando um imposto maior. Mas tudo tem que ser estudado. Acho que o Brasil precisa passar por uma renovação. A inflação que teve lá atrás desnorteou, né? Nós tivemos em 1987 uma legislação que permitiu que na declaração de renda o contribuinte colocasse o valor dos seus bens de acordo com o mercado que ele achava naquela data. E isso foi em 1987. E pagava ali 3% aquela variação que houve. Isso seria bom, porque o governo arrecadaria mais, você atualizaria os valores e começaria dali um patamar mais. E com a inflação alta nesse período, nós não fizemos nada disso. Porque o cara também ele deixa um valor baixo do imóvel dele, na hora que ele for vender, ele vai ter que pagar lucro sobre a transação, né? Não tem escapatória, não tem vantagem. Você, às vezes a gente vê alguma declaração de algum político lá, valor, tinha lá um capital de 100 mil reais. Você vai ver, às vezes a mansão dele estava avaliada de escritura por um valor pequeno. Tem que atualizar os valores. Nós precisamos frequentemente, criar uma regra de atualização, assim como se cria do salário mínimo. A gente precisa criar regras para isso
e não ficar todo ano tendo esse sobressalto. Aumentou 30%, aumentou 40%, de um valor que já vem defasado também. Porque a prefeitura, quer dizer, o município sobrevive da arrecadação dos impostos. Então essa arrecadação tem que ser mais justa possível. E para ser mais justa possível, ela precisa avaliar com os mesmos critérios a fonte de recursos dela, né, que é, no caso de IPTU, os imóveis. É verdade. O que levou você a investir no basquete, Nelson? Basquete, nós até conversamos uma vez aqui. Se nós temos uma população lá na empresa muito jovem, e a juventude de hoje, muita gente caminha no caminho das drogas, né, do crime. E a gente quer tratar nosso funcionário dando a ele condições de trabalho, um salário digno, condições dignas, e incentivá-lo ao esporte também, que é o que tira. Hoje a gente tem N exemplos aí de pessoas, de jovens que saíram das drogas, saíram da criminalidade, praticando esporte. Então o esporte é um incentivo, né? E o basquete tão competitivo, ele é muita adrenalina. E o jovem quer isso, né? Quer adrenalina. Ele não quer mais aquela coisa lenta né? Quer dizer, a gente não... Você pessoalmente, você gosta do basquete? Eu gosto, mas eu gosto muito de ver pela TV. Eu acho que ali na quadra a gente sofre muito. Seu filho gosta ansiedade, muito, né? Gosta. Ele participa, ele extravasa ali, briga, tudo, mas eu não. Eu quero mais tranquilidade, então. Você assistiu o jogo que perdeu lá no Uruguai? Assisti. 29 pontos. Qual é o quase morri que não patrocina o basquete? Que dirá você? Tive que tomar um remédio de pressão para acalmar ali na hora. Tava ganhando bem, né? Nossa, tava ganhando. Talvez não seria campeão, porque enfrentar o Brasília seria pauleira, mas perdeu de bobeira ali nos últimos minutos ali. Que loucura, que loucura. Mas jogou bem, né? Em terceiro lugar no Sul-Americano. Tirar o sono também de qualquer balduense, né? Mas basquete é isso, é um esporte muito dinâmico, muito competitivo. Em 3 minutos e caiu a bola. 15 pontos atrás, 2 minutos você ganhou o jogo. É muito competitivo. Muito competitivo. Mas agora nós estamos com a faca e o queijo na mão para ser campeão paulista. Agora já começamos bem, né? Foram duas partidas vitórias difíceis, mas vamos lá, né? Vamos no clube paulistano lá, vamos tentar lá dentro. Tem tradição, né? Tem tradição. É um dos grandes times de basquete do Brasil, né? Junto aí com Francana, com Pinheiros. Vamos. São José, né? Vamos apostar nos meninos do Guerrinha aí, né? Vamos brigar junto com eles. Você não vai acompanhar, não? Não, lá não. Aqui sim. Mas vai ficar na TV aqui. Não, sim. Até umas perguntas já para você aqui, ó. O Luiz Carlos dos Altos da Cidade. Parabéns ao Nelson Pascoaloto pela empregabilidade oferecida à cidade. Eu vou fazer um apelo ao Nelson. Ajude o Noroeste a retornar à primeira divisão. Sem dinheiro não se toca futebol. E o senhor, como abnegado pelo esporte, pode contribuir muito para isso. A gente já participou, já foi patrocinador do Noroeste, não patrocinador master. Mas o Noroeste acho que precisa de um envolvimento maior da comunidade, principalmente empresarial e política da cidade. Porque tem algumas questões que precisam ser resolvidas antes. Né? O basquete é um time que tem lá uma diretoria, mas uma diretoria enxuta, poucas pessoas, poucos cargos. O Noroeste é um conselho deliberativo com muita gente. Então, assim, a gente precisa reformular estruturas, pensar, porque é um custo alto. E o esporte amador como o basquete, a gente nos permite um incentivo, a redução dos tributos, de alguns tributos, por conta de incentivos fiscais. No esporte profissional como o Noroeste já não é assim, né?
Então, nós nos preocupamos, assim como todas as empresas, você como empresário se preocupa com despesas, porque o mercado também torna competitivo. Assim como no ramo da educação, no nosso segmento também, hoje se cobra menos por um serviço do que cobrava no passado, e você tem que produzir mais para talvez ganhar o mesmo tanto. Então, às vezes, qualquer custo inviabiliza, não que vai inviabilizar a empresa, mas eu acho que aí precisaria uma cotização maior de alguns empresários e envolvimento político para tentar tirar o Noroeste. Assim, eu acho que tem que ter gente do ramo, a administração, né? Tem que ser do ramo, tem que ser fundamental para tirar o Noroeste dessa situação e permitir aos patrocinadores mexer no time, mexer na diretoria, assim como o basquete dá para fazer isso. E alguns grandes times dá para fazer, o patrocinador mexe. Mas se não tivesse alguém apaixonado, como foi o Amantini, né? O Toninho que está aí é um cara espetacular também. Mas às vezes eles fazem um sacrifício muito grande pessoal e financeiro deles. Claro, financeiro, familiar. Né? O futebol é duro. E acaba prejudicando às vezes até o próprio negócio em prol do patrocínio. Eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que se resolver juntando mais gente e buscar soluções. Tenha dúvida. O Vicente faz uma pergunta política. Você fica à vontade para responder o que você quiser. O Vicente do Jardim América. Ele fala assim, com essas observações feitas pelo entrevistado sobre a governança do Brasil, como falta de estrutura, falta de aeroportos, e não é somente isso que eu concordo com ele. O governo da Dilma é um desastre. E como que se explica os 42% que ela tem de intenção de voto? Olha, política é uma coisa que eu não entendo, eu não sou, repito sempre, não sou candidato a nada, sequer sou filiado a algum partido. Eu não sou, nunca fui procurado por partido e também não serei sequer filiado. Mas essa intenção de votos, a pesquisa é feita às vezes em alguns lugares que as pessoas se dispõem a responder e muitas vezes não vai buscar naquelas pessoas que são referência, que são formadores de opinião, e acaba dando nesses resultados. Né? E a gente já viu resultados virarem da véspera da eleição para o dia da eleição. Agora, não é só essas questões que eu enumerei, né? Tem centenas. Se a gente for falar, a gente fica aqui um dia falando de coisas que precisa fazer. Nelson, o mundo entrou em crise, mas o Brasil não fez a lição de casa. A Europa está fazendo, os Estados Unidos estão fazendo. Não fez. Eu enumerei assim as principais, que é questões de infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, escoamento de produção, a questão de custo Brasil, juros. Qual a sua preocupação com a crise que está chegando aí, Nelson? Ou você não acredita que está chegando uma crise? Não, eu acho que o Brasil, como um todo, assim, nós estamos com um PIB inexpressivo, lógico, vai falar, mas tem outros países, sim, já um déficit da balança comercial, outros países também têm, mas ainda tem um superávit adequado. Agora, nós precisamos investir urgentemente nessas questões de infraestrutura, não só para gerar imposto, mas para baixar preço de alimentos, medicamentos. A gente tem cesta básica tributada, é um absurdo. Temos remédio altamente tributado, quando tem coisas que não são tributadas. Nós não temos o imposto sobre fortunas tributado, né? Podia ter, tem produtos que pagam um pouco o imposto e produtos que são necessidade básica, como medicamento, pagando muito. Concordo plenamente com você. Remédio no mundo inteiro quase nem tem imposto. O que você fez para o Nordeste em termos de
polo de desenvolvimento. Algumas indústrias foram lá e nem ouve se falar mais delas. Outro dia eu falei isso aqui. É. A maior prova da incapacidade nossa como brasileiro, que quando eu fiz o primário, eu aprendi com a minha professora do primário que o maior problema do Brasil era a seca do Nordeste. E até hoje está lá e nós não resolvemos. Você lembra, Duda, uma vez que foi o governo, através do BNDES, investiu 9 milhões para um ranário de um grande deputado, que hoje, graças a Deus, não está mais no cenário político. Quer dizer, não sei aonde foi isso, fizeram a fachada, aqui vai ser um ranário. Olha cada coisa, nós temos que investir em produção de arroz, de feijão, de carne, de frango, de alimentos, hortaliças, frutas, e medicamento, saúde, educação, transporte público, segurança, e vai se dar dinheiro para ranário. Isso a gente lembra, tem um pouco mais de idade, lembra dessas coisas. Mas e se dá dinheiro. Tem mil coisas que podia fazer no Nordeste, né? Cria, inclusive, que é brasileiro que vai para o Caribe, ali pertinho do Nordeste, jogar em cassino. Cria polos turísticos, autoriza jogos, cassino só no Nordeste. Cassino. E tem que ser, no mínimo, 100 quilômetros longe do litoral. Pronto. Tem que desenvolver desenvolver. E a gente fica se pegando em preconceitos diversos aí. Que o jogo... Mas... O que os Estados Unidos fez com Las Vegas, que você deve conhecer? Las Vegas é no meio de um deserto. Criaram lá, pode tudo. Casar, desquita no outro dia. Conheço pela TV, porque eu nunca fui lá aos Estados Unidos. Espetáculo, coisa linda. A água de Las Vegas, Nelson, eles puxaram do Rio Colorado, é canalizada 200 quilômetros de Las Vegas. Eles jogam numa represa e trata a água e vai para a cidade. Você está entendendo? No meio de um deserto, uma fonte de renda para os Estados Unidos. É querer fazer, né? A gente vê algumas fazendas no Nordeste produzindo, exportando frutas. Mas está tudo no litoral também. Mas litoral não precisa. Mas assim, tem que desenvolver. O Brasil poderia... Aliás, o Brasil recebe hoje muito menos... Bom, a gente vai falar assim do Uruguai. O Uruguai é um país com 3 milhões e 300 mil habitantes e recebe mais turistas do que o Brasil. Que tem 200 milhões de habitantes. As coisas estão caras no Uruguai agora, viu? Quem está indo para o Uruguai aí, toma cuidado. E o Uruguai, país que envelheceu também, eles não tem nada também, é só turismo, né? É turismo, mas é uma fonte de receita. Tenha dúvida. O Beto do Parquinho faz uma pergunta que você já respondeu. Eu vou até, se você quiser complementar alguma coisa, eu só vou até colocar uma observação. Até ele fala assim, todo investimento em esporte de expressão tem o propósito do retorno. Gostaria de saber do entrevistado se, apesar do sucesso do basquete, por que não investir no Noroeste? O Noroeste seria um investimento menor com uma vitrina bem maior. Quando falo em vitrina, é lógico que estou falando do time na primeira divisão. Antes do Nelson responder, eu falo assim para você. A atividade do Nelson Pascoaloto, ele não precisa de nome na mídia, porque a atividade dele é compactuação de crédito. Ninguém vai... que o contato dele, se eu estiver errado, você corrija. É com grandes bancos, com grandes empresas, que passa toda a cobrança para que ele negocie para recuperar o crédito da pessoa. Então, eu acho que como uma sadia seria fundamental investir no Noroeste, porque pega no país inteiro. Eu acho que esse negócio do nome teu, você não está preocupado com esse retorno. Ou estou errado? Não, inclusive no nosso segmento, a gente não pode explorar muito até bom ficar quieto, de marketing. Porque envolve a atividade de advocacia também, e tem as previsões ali no Estatuto da OAB quanto à divulgação do nome, então não pode ter essa conotação de divulgação do nome como um produto de serviço no segmento de advocacia. Tem esse cuidado, mas assim, o Noroeste é aquilo que eu falei, precisa reestruturar administrativamente o Noroeste. E aí sim, em busca de empresários, porque a proposta que tem do Noroeste é uma coisa ainda, é aquele futebol de muito tempo, de um corpo associativo, de
um corpo deliberativo muito grande, que é difícil você tratar hoje com 2 pessoas, imagine tratar com 50, por exemplo. Loucura. É loucura, né? Então a gente precisa resolver questões internas do Noroeste para buscar patrocínio, porque, Duda, o empresário, ele não se sente incentivado a prestigiar, a patrocinar uma equipe, qualquer esporte que seja, se você não puder também interferir no resultado de alguma forma, tá? De falar, olha, o técnico não vai bem, eu quero que tire o técnico porque não está indo esse jogador, porque senão a gente vai bancar, vai pôr o dinheiro e não vai ter o resultado. E a gente não espera o resultado só pela divulgação do nome, mas a gente quer que o Noroeste, ou o basquete, ou você com o vôlei, prevê com o vôlei, que o time conquiste resultados. Lógico. Não tem dúvida. Ninguém também vai patrocinar para perder, né? Embora os ingleses falam que o importante é competir, mas, né? Mas competir também só tem lá só que as torcidas que mais brigam no mundo são as inglesas, né? Eles contam isso pra gente acreditar e deixar eles ganhar. Ó, o Jackson da Bela Vista, ele faz uma pergunta que eu não ouvi falar, você vai responder. Ele está te cumprimentando, te dando os parabéns pelo investimento que você faz no basquete. E ele pergunta se tem alguma previsão de um ginásio novo em Bauru. Então, meu filho, aí junto com a diretoria do basquete e a prefeitura, está estudando isso, sim. É lógico que um investimento desse demanda verba, precisa de verbas federais ou estaduais, e da própria prefeitura, e porque é um complexo que seria grande e demanda uma verba significativa. Mas está sendo conversado. Que bom. Que bom. E lógico, Bauru está precisando. E agora, logicamente, depende dos resultados do time, né? Isso claro. O Pedro Valentim pergunta: quero primeiramente mais uma vez parabenizar a inclusão social, principalmente dos jovens de bairros que a empresa Pascoaloto vem fazendo em Bauru. Dispensa-se comentário. Gostaria de saber o que o empresário Pascoaloto e o professor Duda estão achando da Faculdade de Medicina com a qual Bauru vai ser contemplada. Bom, primeiramente, Duda, quero dizer que Pedro Valentim é um cidadão exemplar, admirável. Ele participa de todos os movimentos, está sempre omitindo as opiniões dele e participando. Esse é o verdadeiro cidadão. Se tem alguém exemplo em Bauru como cidadão, chama-se Pedro Valentim, e não é de hoje. Eu conheço pouco Pedro Valentim, mas muito antes de eu conhecê-lo pessoalmente, eu já acompanhava as participações dele. Então quero cumprimentar o Pedro por isso. Na questão da medicina, olha, eu não sou da área de educação, eu acho, e nem hoje, nem da área de saúde. Seria importante vir para Bauru. Agora, a gente precisa estudar, não politicamente, porque isso são questões abertas agora às vésperas das eleições, e que eu não sei o que isso leva. Mas estudar direito, se vai para alguma entidade que tem uma estrutura física adequada, porque se for mais um curso e depois não houver professores, só para falar, medicina ainda, temos a faculdade de medicina, não temos o ensino de qualidade, de referência, não vale a pena. Acho que a medicina precisa de muito mais, precisa de muita qualidade. Nós não podemos colocar médicos no mercado só para atender a essa deficiência da saúde pública, colocar qualquer médico, qualquer profissional. Tem que ser um profissional qualificado, porque tratar a saúde da população vem sempre em primeiro lugar. O Nelson colocou bem, viu, Pedro? Agora eu falo assim para você. Claro que esse anúncio aí é porque é um ano eleitoral
o ministro da Saúde é candidato a governador do estado, e o Alckmin prometeu a faculdade de medicina, criou até, na própria entrevista comigo na TV Prevê, o Pedro Tobias, e depois estão tirando o corpo fora, que a USP está exigindo isso, a Unesp está exigindo aquilo. Então eu gostei porque é até uma cacetada em pessoas que já tinham criado a faculdade de medicina de Bauru no gogó, e agora recuaram. Agora, medicina é muito caro, eu chamo a atenção, a Unimar de Marília tinha uma situação financeira admirável, depois que montou a medicina, o Márcio sabe o quanto custa uma faculdade de medicina para você montar uma faculdade de qualidade. Aqui em Bauru, analisando quem está no mercado, o governo federal não tem condição, até porque ele não tem nada em Bauru no aspecto de saúde. A USC tem toda uma estrutura de saúde em Bauru. Tem enfermagem, tem fonoaudiologia, tem fisioterapia, tem nutrição, psicologia, biologia. Mas não sei se tem verba para isso. Agora, quem eu sei que tem uma situação financeira invejável é a Unip. Agora, o Digênio nunca quis montar medicina em lugar nenhum, porque ele é um cara que sabe o custo de uma faculdade de medicina. Agora, o governo federal, nesses últimos anos, está fazendo um montão de besteira, viu, Pedro? Você que é PT. O Paraná, ele abriu de faculdade de engenharia no Paraná, é brincadeira. Medianeira, Pato Branco, e Londrina abriu uma federal, Maringá abriu um montão. E eu tenho aluno que entra nessas faculdades, volta pro cursinho, porque chega lá não tem nem professor. Mas eu achei uma boa, porque é uma lição pro governador de São Paulo, que criou no gogó a Faculdade de Medicina de Bauru e não está cumprindo, para o nosso deputado Pedro Tobias, e até para os médicos mesmo, e até para o ministro do PT, que foi lá o da saúde, aquele que é médico, que foi presidente do PT, ele mesmo vetou lá atrás faculdades de medicina no Brasil inteirinho, esqueci o nome dele agora, né, que era senador, foi presidente do PT. E agora estão importando médico, estão tudo aí, porque falta médico mesmo, né? Então, tem que abrir uma medicina em Bauru. Se vier aqui, beleza, nós somos bauruenses. Agora, mas que venha coisa boa. O Alckmin falou em coisa boa, vai vir pela mão da USP ou pela mão da Unesp. E agora o papo a USP quer vantagem especial para montar. Claro, vai criar só despesa para ela. Ou a Unesp também quer vantagem especial para montar. Querem mais participação no ICMS. Agora, para abrir porcaria que não venha. Agora, o Unip tem bala na agulha, a USC tem bala na agulha. É as duas estruturas que eu vejo em Bauru em condições de montar uma faculdade de medicina particular. O governo federal não tem nada em Bauru. Não tem. Estão falando até em vestibular no ano que vem. É ano político. O nego vai prometer até chover no Nordeste. Né? É verdade. É ano político. Então tomar cuidado só com isso. Mas se for verdade, Pedro, graças a Deus, está vindo. Falei besteira, Nelson? Sério, é exatamente isso. Mas gostei do elogio que você fez pro Pedro Valentim. O Pedro é um menino de ouro, viu? Não, é admirável. Agora é a Neuza do centro de Bauru. Quero parabenizar o senhor Nelson Pascoaloto. Tem um neto que trabalha na empresa dele. Seria bom se todos os empresários dessem emprego para os jovens da forma que ele dá. Um grande abraço para o senhor Nelson e para o professor Duda. Obrigado, Neuza. Nós temos ali uma população jovem, na média de idade de 23 a 24 anos. Mais de 50% do nosso pessoal é primeiro emprego. Tá? Aquele jovem que já está buscando o mercado e que está estudando, pensando em cursar a faculdade e vai depois para uma faculdade. Esse é o nosso público-alvo ali, o nosso cliente interno, o nosso colaborador. Então, assim, o jovem que tiver acima de 16 anos, que quiser trabalhar, tiver alguma experiência em informática, nós estamos abertos lá na Rua Sérvio Túlio de Carrijo Coube, 228, para entregar currículo, ser entrevistado,
Passar por um curso de treinamento. Eu visitei, olha, nota 10. E a pessoa que quiser persistir na empresa, comprometer-se com a empresa, cresce. Nós temos hoje diretor que já foi operador de cobrança. Temos gerentes, temos gestores, que o gestor também é um cargo de gerência, que foi operador de cobrança. E temos já enviado aí para várias empresas, pessoas que passaram ali iniciaram as atividades da empresa como operador de cobrança e hoje até dirigem outras empresas. O povo tá gostando do você, Nelson. Olha aqui, ele está vindo pela internet, visitante está assistindo pelo site. Samuel Furquim Dias, acho que não é nem de Bauru. Pena que o senhor Nelson Pascoaloto não quer entrar para a política. O Brasil receberia uma grande colaboração se isso acontecesse. Mas eu não tenho nenhuma pretensão política, porque na empresa e trabalhando com o mercado financeiro, a gente precisa a questão da transparência, da credibilidade, confiança. E eu vejo que o político fala uma coisa e volta atrás depois, desdiz o que disse para a Câmara. A gente fica, para a Câmara de TV, e a gente fica abismado com isso. Ele acabou de dizer uma coisa, ele vai dizer que aquilo não era aquilo, justificar, né? E essas coisas não pegam bem. Se a gente diz alguma coisa, a gente tem que garantir, olha, eu disse isso daí mesmo, é assim que eu penso. Porque você precisa formar na sua vida conceitos e persistir com esses conceitos, defender esses conceitos sempre. Quando você muda um conceito, você parte aí de um estudo feito para mudar alguma coisa no seu conceito. Né? Porque os caras são inimigos, de repente viram amigo, né? Porque você tem a filosofia de vida que você precisa empregar na empresa e que essa filosofia precisa agradar a empresa em si e os funcionários. Claro. A empresa vive de lucro. A maior responsabilidade social da empresa é o lucro, porque ela precisa pagar seus funcionários, precisa pagar os impostos, dar segurança do emprego. Então, a política a gente vê muitas vai e volta, um dizendo uma coisa e voltando, e esse tipo de coisa não é confiável, não é transparente. Eu não critico políticos, acho que cada um faz o que tem. Na sua, e tem só que bons assim, a gente né? tem excelentes. Só que a gente vê aí, né, o que acontece na política nacional. Eu acho que o povo precisa votar melhor para votar em gente mais decente. E a internet está facilitando isso, essas divulgações, esses sites aí de pesquisa tem ajudado muito. Uma vez eu vi uma entrevista do Ulisses Guimarães, que era um gênio da política, Ele falou que porque político briga, xinga o outro, depois volta, tá junto, tira a fotografia. Ele falou, você só não pode chamar o cara de corno e de ladrão, porque aí não dá mais para você se unir a ele. Agora o resto você pode falar tudo. Não, eu acho que até a discussão de opinião é válida. Agora, eu acho que tem que manter a transparência. Falou. Claro. Entendeu? Mas política não é assim, né? Nelson, mais alguma coisa? Não, Duda, obrigado aí mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Eu vou trazer teu filho uma hora aqui, o esportista falar do basquete, mesmo, ele que é o grande esportista, né? Ele e o Eric que estão à frente do basquete, mais o Rodrigo, e que gostam aí, torcem, vão nos jogos, o Rodrigo vai para São Paulo assistir lá contra o Paulistano, mas eu sou mais apaixonado. Caseiro, gosto de ficar mais aqui, já viajo menos, já não fico brigando mais com essas coisas. Nelson, obrigado pela presença, Duda, viu? Obrigado. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau. Olha quanta gente elogiando, gostoso isso.